Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, pelotão 459. Já estamos ao vivo para mais um dia, mais uma aula, mais um dia de muita instrução, de muito aprendizado, de muita sabedoria para mim e para você. Então, você que já está comigo, já coloca aí, estamos ao vivo, mais um dia. Hoje, dia 5 do 7. Dia, Murilo, 5/7 de 2023. Que dia! Esse é um grande dia para nós. Esse é um grande dia para nós. Já coloca aí, estamos ao vivo. Olha lá, Anitta de Caçapava, São Paulo. Da onde vocês estão falando? Fala aí comigo. Da onde que vocês estão falando? Seus embaixadores. Estamos em Joinville, Santa Catarina. Paraná, Paraná. Hoje é um grande dia. São Francisco, Rio de Janeiro, Jales, São Paulo, Rio Grande da Serra, Fortaleza, Bruxelas, Lauro Miller, Santa Catarina, Goiânia, ó o pessoal do Goiás aí, Petrópolis, Rio de Janeiro, Maricá, Valença, Rio de Janeiro, muito bom. Pedreiras, Maranhão. Então você já está aí, você já chegou, já chega dando aquele like. Bora já compartilhar essa mensagem, já deixa o seu like aí, já compartilha, já encaminha essa mensagem para alguém. Sempre que você chegar, já tem esse bom costume. Já chega deixando o seu like, já chega apertando o like aí, já compartilhando com alguém, já chega enviando para alguém que precisa estar aqui junto com a gente, que precisa estar junto com a gente aqui. Escreve aí, Salmo 23. Hoje vai ser um grande dia de aprender mais uma coisa com Davi sobre o pastoreio. Hoje é mais um dia de aprender com Davi sobre o pastoreio. Pastoreio. Escreve aí, Salmos 23. Esse é um dos textos, acho que mais difundidos aí da palavra de Deus. Ah, tem gente da Itália junto com a gente. Salmos 23 é uma das mensagens mais conhecidas, eu penso. Muitas pessoas. Salmo 23 e o Salmo 91, né? Eles concorrem. As pessoas, elas gostam muito de deixar muitas vezes o Salmo 91 aberto, né, achando que isso vai trazer alguma proteção para a casa da pessoa, para a empresa da pessoa. Deixa eu te falar. O que faz toda a diferença na sua casa, na sua vida, na sua empresa, é você desfrutar, é você viver aquilo que está escrito. Essa palavra que a gente lê, ela foi criada como uma inspiração para você, uma inspiração para você viver isso todos os dias. Davi, esse cara, é uma inspiração para nós. Ele nos instrui a viver uma experiência todos os dias. Eu quero te falar mais uma vez, Davi é alguém que tem total transparência. Transparência, transparência. Ele... Cidade da Nova Jerusalém. Davi, ele falava tudo com o pai. Você sabe que muitas vezes a gente esconde coisas no nosso coração. Eu quero te incentivar de novo nessa manhã. Você que está aqui já junto com a gente, você que faz parte desse pelotão 459, o pelotão que é amado, um pelotão que foi escolhido para fazer a diferença, um pelotão que vai crescer, vai avançar e vai prosperar cada dia mais, cada dia mais. Vocês precisam ser transparentes. Vocês precisam ser transparentes, agir com transparência, viver uma vida realmente de transparência com o Pai. Então, esse é o Salmo 23. A gente vai aprender as verdades sobre o pastoreio. E por que Davi ele fala isso? Eu quero que você entenda que o que esses caras viveram precisa ser realmente um motivo de inspiração para nós. Inspiração. Se você tivesse que verdadeiramente escrever uma história para a próxima geração, se você tivesse que contar uma história para a próxima geração, se você tivesse que falar para a próxima geração,
Quem é Deus? Como que você expressaria isso? Como que você definiria? Como você chamaria Deus? Você sabe que isso só vai acontecer o dia que você tiver as suas experiências com Ele. O dia que você tiver as suas experiências com Ele. Enquanto você não construir as suas próprias experiências, você não vai ter uma história para contar. Você não vai ter uma verdade para contar, você não vai ter um livro para escrever a respeito daquilo que ele faz. Para pensar e responde para você. Responde para você. Como seria? Como seria se você fosse contar hoje? Escrever uma história. Qual nome você daria para Deus hoje? Qual nome você daria para ele? Como ele seria chamado através da sua história, mas da sua história não de ouvir falar, da sua história de experiência. Então Davi ele tinha uma profissão. Davi desempenhava uma função e ele desempenhava muito bem. Ele cuidava muito bem daquilo que ele fazia, ele valorizava muito bem o seu próprio trabalho. E ao escrever esse salmo, ele escreveu daquilo que ele tinha propriedade. Ele escreveu daquilo que ele tinha propriedade. Ele escreveu daquilo que ele sabia de verdade. Ele escreveu daquilo que realmente fazia todo sentido para ele. Então, quando ele vai fazer uma definição sobre Deus, ele fala assim: olha, o Senhor, ele é o meu pastor. Por quê? Porque era a vida dele. Era a experiência que ele tinha. Experiência de quê, Ricardo? A experiência de ser um pastor. Davi cuidava de ovelhas. E ele sabia o que era ser um pastor. O que era conviver com o pastor. Quais eram os benefícios que ele, como homem, trazia para suas próprias ovelhas, que eram pastoreadas por ele. Então, Davi, quando ele vai escrever algo a respeito de Deus aqui, ele fala da sua própria história. Ele fala daquilo que ele viveu, ele fala daquilo que ele fez, e quando ele vai relacionar Deus a alguma figura aqui da terra, ele fala assim: o Senhor, ele é um pastor. Porque aquilo que eu faço pelas minhas ovelhas, eu tenho certeza que ele faz por mim também. Ou seja, aquilo que você faz pelas pessoas hoje, aquilo que você desenvolve com relação às pessoas e aquilo que Deus também faria por você, eu sempre falo dessa questão das nossas filhas porque é marcante para mim. Depois que a nossa primeira filha nasceu, a minha percepção, a minha visão, o meu mapa de mundo com relação a Deus mudou muito. Mudou muito. Mudou muito. Por que que mudou? Porque eu entendi Deus de uma maneira que eu não entendia de verdade antes. Eu entendi um cuidado e um amor de pai de uma maneira que eu não entendia. Então, todas as atitudes que eu tenho a cada dia com as meninas, é sempre um paralelo, e eu pensando, e Deus mesmo ministrando no meu coração, é assim que ele faz comigo. É assim que ele faz comigo. É assim que ele se comporta comigo. É assim que ele age comigo. Então, minha pergunta para você é: qual é a experiência que você tem a cada dia que definiria quem Deus é para você? Qual a experiência que você tem a cada dia que definiria, que você expressaria o que Deus é para você no seu dia a dia? No seu dia a dia. Então, Davi ele começa falando aqui no Salmo de número 23. Esse salmo tão conhecido, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Qual que é a percepção de Davi? A percepção dele era a seguinte: eu sou alguém que cuida de ovelhas e eu não deixo faltar nada para essas ovelhas. Eu não deixo faltar a comida, que é a pastagem, eu não deixo faltar as águas para elas beberem após comerem, eu não deixo faltar o sol que elas precisam, eu não deixo faltar a proteção que elas precisam, a proteção de se serem guardadas durante a noite, eu não deixo faltar a proteção dos lobos, dos leões, dos ursos. Quando eles vierem, eu vou proteger essas ovelhas com a minha própria vida, eu vou proteger essas ovelhas com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu não vou deixar com que essas ovelhas elas passem por nada, 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 sem que eu não saiba.
eu vou cuidar delas com tudo aquilo que eu tenho. Eu vou cuidar delas com tudo aquilo que eu sou. Você sabe uma coisa muito interessante a respeito de Davi? Para você entender de fato quem ele era e essa percepção que ele tem de Deus. Se eu já pedi para você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira, segunda, terceira, você que já nos acompanha há muito tempo, sejam todos muito bem-vindos. Só quero te pedir, já aperta o botão do like. Já aperta o botão do like, você que é esse homem, essa mulher que governa sobre a terra. Aperta esse botãozinho do like aí, já transmite, transborda essa mensagem, encaminha para alguém. Nós já passamos de 2.000 pessoas e tem um like. Então deixa eu te falar, aperta esse like aí, é só você apertar. Só você apertar esse botãozinho aí para que mais pessoas sejam alcançadas. Então já encaminha. Encaminha no grupo da família, encaminha no grupo do transbordo, encaminha no grupo da empresa, eu não sei quantos grupos você está, mas encaminha essa aula para que mais pessoas sejam alcançadas. Encaminha essa aula para que mais pessoas sejam ativadas. Encaminha essa aula para que mais pessoas possam receber essa instrução e construir, de fato, a sua própria história. Essa é uma chave, esse é um segredo para nós. É a gente construir a nossa própria história. É a gente construir a nossa própria história. Então, Davi um dia ele foi quando ele foi derrotar Golias, ele foi levar pães para os seus irmãos. Davi ele nem tinha a pretensão de ir lá derrotar Golias. Ele não tinha essa pretensão, mas ele foi lá obedecer ao pai dele. Ele foi obedecer à instrução do pai dele. Ele foi obedecer à direção do pai dele. E quando ele vai lá para obedecer aquilo que o pai dele colocou no coração dele, ele chega lá junto dos irmãos. Ele chega lá junto com os irmãos dele e aí ele vê um cenário. E aí uma das coisas que os irmãos querem acusar Davi. Os irmãos querem acusar Davi do quê? Eles perguntam assim: "O que que você fez com aquelas poucas ovelhas que você cuidava do pai? O que que você fez com aquelas poucas ovelhas que você tinha que estavam sob o seu cuidado? Você tinha um serviço e você deixou aquele serviço para trás? Quem que você deixou responsável por aquelas poucas ovelhas? O que que você fez com elas?" Sabe o que é interessante? Que Davi, antes de desempenhar uma nova função, Davi, antes mesmo de obedecer ao pai, ele não abandonou as ovelhas. Ainda que uma nova direção, ainda que uma nova função, ainda que algo novo tivesse acontecendo na vida dele, ele deixou alguém para cuidar das ovelhas. O que eu quero que você se atente aqui nessa manhã? Davi tinha uma percepção muito real do que era ter um pastor e nada te faltar. Ele falou assim: bom, eu vou lá levar pão para os meus irmãos, mas eu preciso deixar alguém que proteja as minhas ovelhas. Eu preciso deixar alguém que guarde as ovelhas. E os irmãos dele olhavam e olhavam com desprezo. Olhavam para Davi assim: ah, você não faz nada da sua vida, você só cuida das suas ovelhas. Sabe uma coisa muito estranha que acontece nos dias de hoje? Quando você encontra uma mulher que decidiu ficar em casa, não para cuidar de casa, não para lavar, passar e cozinhar, não é isso. Quando você encontra uma mulher que decidiu ficar em casa para treinar os seus filhos, para ensinar os seus filhos, para criar uma cultura e uma mentalidade dentro da sua casa, você vai encontrar pessoas que vão olhar para essa mulher e falar assim: hein, mas fora isso você não faz nada? Como alguém que diz assim: o que você está fazendo da sua vida? No que você está gastando os seus dias? Aonde você está colocando a sua energia? O que é que você está fazendo mesmo? Porque me parece que você só fica em casa cuidando dos seus filhos, você poderia contratar, você poderia pagar, você poderia escolher qualquer outra pessoa para fazer isso. Você poderia colocar eles em qualquer uma escola e esquecer esse negócio de treinar crianças e fazer algo que é mais importante, e fazer algo que é mais interessante, talvez fazer algo que seja mais rentável financeiramente. Então, as mulheres que decidem por isso, eu não estou falando aqui o que é certo e aquilo que é errado, você vai fazer o que está no seu coração. A minha esposa decidiu fazer isso. A minha esposa decidiu investir a vida dela no treinamento das nossas filhas. Decidiu investir o tempo dela no treinamento das nossas filhas. Mas não é sobre fazer as coisas de casa, é sobre treinar pessoas. É sobre investir em pessoas.
Então, Davi ele tinha essa percepção muito clara, só que desde aquela época, quando você decide investir em pessoas e treinar pessoas, e alguém olha para você e fala assim, e o que você faz mesmo? E, tipo, fora esse negócio aí de cuidar de pessoas, o que é que mais você faz? Você faz alguma coisa de fato? Você faz alguma coisa verdadeiramente? Você faz alguma coisa que é palpável, que é tangível ou não? Não, você que é mulher, você só cuida dessas crianças, você de repente decidiu no seu coração falar assim, olha, eu vou investir em gente, eu vou investir em pessoas, eu vou ser um treinador de pessoas. Alguém pode olhar para você e falar assim, tá, beleza, você treina pessoas, mas o que você faz mais? O que mais que você faz mesmo? Quais são as outras coisas que você faz ou você só faz isso? Davi, ele cuidava das ovelhas. E uma das coisas que os irmãos dele falaram é assim, ei Davi, com quem que você deixou aquele trabalhozinho simples que você está fazendo? Com quem que você deixou aquele trabalho que não tinha sentido? Você não tá acordando às 4h59 para assistir a live, né? Até quando você vai continuar perdendo pro seu despertador? A partir de agora, para ser justo com todos os que acordam às 4h59 para assistir a live, você que não pegou os códigos antes do sol nascer, só terá disponível um pequeno trecho da live aqui no YouTube. Para você ter acesso ao conteúdo completo disponível a qualquer hora do dia, vai ter que cair para dentro do Clube 459. Na vida é assim, se você não governa, você paga o preço. Mas fique tranquilo, a mensalidade do nosso clube é apenas R$ 45,90 para você estar junto com a gente aí a qualquer hora. É só cair para dentro do link que está na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na sua tela e participar do clube. Quem tá aqui dentro não pode perder um único código. Tamo junto até depois do fim. Sem ver que então Davi ele tinha essa percepção muito clara. Qual que é a percepção que ele tinha desse pastor? A percepção que ele tinha a respeito do que ele fazia, a percepção que ele tinha daquilo que ele vivia, a percepção daquilo que ele passava. Por que muitas pessoas não conseguem entender quem é esse Deus de fato? Porque tudo que Deus vai fazer na terra, tudo que ele sempre fez, ele fez direcionado, totalmente vinculado a pessoas. Então veja, se você quer prosperar de verdade na sua empresa, e você abriu uma empresa, qual que é o grande alvo da sua empresa? É afetar pessoas, é instruir pessoas, é direcionar pessoas, é cuidar de pessoas. Ontem a gente fez uma reunião na empresa, não na plataforma, e eu estava conduzindo a reunião com a equipe e uma pessoa que faz parte do time da plataforma, que veio de grandes empresas, já passou por várias empresas multinacionais, está hoje junto com a gente para cuidar de alguns processos que a gente está implementando lá dentro. E eu achei muito interessante que eu vi aquela pessoa tão acostumada com reuniões em grandes empresas, reuniões muito estratégicas, reuniões de treinamento, reuniões de direcionamento, reuniões onde as pessoas verdadeiramente são instruídas, são ensinadas, são direcionadas, elas têm toda uma pauta extremamente programada e eu acho isso fantástico. Ela começou a encher os olhos de lágrimas ao participar, ao estar junto com a gente naquela reunião. E aí, no final, ela veio falar comigo e falou assim, Ricardo, olha, eu quero te parabenizar. Eu quero te parabenizar pela reunião de ontem. E eu achei tão interessante e importante, eu fiquei tão satisfeito e feliz, porque eu peguei aquelas coisas do nosso dia a dia, que cada um daqueles homens fazem. Eles trabalham com todo tipo de obra e manutenção. E eu estava falando para eles, a verdadeira obra e a verdadeira manutenção é na sua vida. Você sabe que ontem eu senti de fazer um stories lá dentro e acabei não fazendo na hora. Mas é muito interessante que a gente estava quebrando uma parede para fazer algo novo lá, fazer um novo auditório. E eu olhei para aquilo e falei assim, muitas vezes a nossa vida é assim. Muitas vezes, para que a gente construa algo novo, vai ter que destruir, vai ter que abrir uma nova porta, vai ter que abrir uma nova possibilidade, vai ter que fazer novas conexões. E eu estou lá olhando para aquela parede que está sendo quebrada, aquela porta que aparentemente está sendo destruída, para depois ser reconstruída. Eu falei assim, cara, e eu estava falando para eles, a obra que vocês fazem aqui, os reparos que vocês fazem aqui, não tem a ver só com essa estrutura natural das coisas. Pega essas coisas naturais e leva lá para sua casa.
leva para o seu relacionamento, leva para o seu casamento, leva para o treinamento com seus filhos. Quantas coisas estão sem ser reparadas na sua vida? Sabe um negócio interessante a respeito de manutenção e você levar para a sua vida? Quando você vê uma parede com um pequeno risco, quando você vê uma tomada com algo que é só um cantinho quebrado, quando você vê alguma coisa que tem um pequeno reparo a ser feito e você não faz, a tendência é que aquilo vá aumentando, vá crescendo. É assim também na sua casa, é assim com o seu cônjuge, é assim com os seus filhos. Quando você tem um problema que aparentemente é pequeno e você não resolve ele, você vai deixando ele vai aumentando e vai crescendo, vai aumentando e vai crescendo. E quando você para resolver, aquele problema já está muito grande. Sabe, então é você pegar as percepções do seu dia a dia e aplicar isso. Como que eu posso trazer os princípios para dentro disso? Como que eu posso trazer os valores para dentro disso? E em todo o tempo eu fico pegando coisas naturais e apontando para eles, em algo que está dentro deles. Em algo que está dentro deles. Muitas vezes eles fazem alguma coisa e deixam uma sujeira lá, eu falo assim, essa sujeira aqui está dentro da sua casa. Porque o que você faz aqui, você faz em uma proporção ainda maior dentro da sua própria casa. Se você é descuidado aqui, você vai ser descuidado na sua casa. Se você é atencioso aqui, você vai ser atencioso na sua casa. Se você está fazendo essa obra com zelo aqui, você vai estar fazendo a obra dentro de você mesmo. Então, Davi, ele tinha toda essa percepção a respeito do pastoreio. Davi, ele tinha toda essa percepção a respeito de saber, de entender quem Deus é de verdade como um pastor, porque ele era esse cara. Ele era essa pessoa, ele se comportava assim, ele agia assim, ele fazia assim. Então, quando ele vai falar, ele fala assim, caramba, eu sei o que é ser um pastor. Eu sei o que é ser um pastor. Eu sei o que é cuidar de alguém, eu sei o que é viver protegendo alguém, eu sei o que é investir a minha vida cuidando de uma pessoa e fazendo essa pessoa se sentir extremamente amada, protegida e cuidada. E aí ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deixa eu te falar da primeira experiência que de fato tem que acontecer na sua vida quando ele é o seu pastor. A primeira coisa, e é muito interessante você entender essa percepção. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A primeira experiência de você ter um pastor é repouso. Fala assim, a primeira experiência é o descanso. A primeira experiência é o descanso. Muitas pessoas não conseguem descansar. Muitas pessoas não conseguem encontrar descanso para a sua vida, para a sua alma. Muitas pessoas estão tão atarefadas. Eu estava conversando com a minha esposa ontem e com a minha sogra, eu falei, as pessoas elas estão vivendo num loop automático que elas não conseguem mais descansar. Elas não conseguem mais parar, é uma sensação de que se você descansar, você está sendo inútil. Se você parar, você está ficando para trás. E as pessoas estão fazendo coisas, muitas vezes sem pensar naquilo que estão fazendo. A primeira coisa que você tem quando você encontra um pastor é que você encontra descanso. Que você encontra o verdadeiro descanso. A primeira experiência de alguém que sabe que tem um pastor que cuida de si é o descanso. É o descanso. Não tem como você viver a sua vida na plenitude se você não conseguir encontrar o descanso. Existem tantas pessoas que presumem que tem um pastor, que encontraram um pastor, mas não conseguem viver no descanso. Elas vivem no automático todo dia, a cada dia fazendo mais coisas. É como se o dia precisasse ter mais tempo. É como se o dia precisasse ter mais horas, porque você não consegue encontrar descanso. É muitas vezes um pai que tem filhos e são filhos ainda pequenos e não consegue encontrar um tempo de descanso com seus filhos. É você não se sentir merecedor, muitas vezes, de viver o descanso. Quantas pessoas que você conhece, ou talvez você já é uma dessas pessoas que não consegue ter descanso? Por que muitas pessoas anseiam ardentemente pela sexta-feira? Porque a semana está acabando e vai vir aquele 1,5 dia para a maioria das pessoas. Para algumas pessoas nem é 1,5 dia, é um só dia, porque trabalham 6 dias e folgam um dia na semana. Para algumas pessoas é aquele sábado depois das 13 horas. Sábado depois das 13 horas eu vou descansar, domingo eu vou descansar, eu vou ter 2 dias de descanso.
mas a pessoa não consegue descansar durante a semana. Ela não consegue repousar durante a semana, ela não consegue achar descanso para a sua alma. A alma vive atribulada. A alma vive cansada, o corpo vive fatigado, você não tem energia para fazer o que precisa ser feito. Você não tem energia para construir o que precisa ser construído. E quando você vê, você está assim, parece que correndo uma maratona todos os dias. Parece que correndo uma maratona todos os dias. A primeira coisa é o descanso. A primeira coisa é o descanso. E ele me faz repousar. Repouso, 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 repouso. Você precisa repousar. Você precisa repousar. Ele fala, olha, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Eu quero que você entenda mais uma vez a percepção dele. O que é um momento de repouso para você? O que é um momento de repouso? Ele entendendo, ele sendo um pastor de ovelhas, entendendo sobre o que as ovelhas gostam, ele fala assim, olha, quando o Senhor é o pastor de alguém como eu sou dessas ovelhas, o que as ovelhas mais gostam é deitar num pasto tranquilo. É aquele momento que você vai deitar, vai ficar tranquilo, vai ficar em paz, vai se alimentar e você está assim, satisfeito, satisfeito com a sua vida, falando assim, não tem nada melhor do que ficar aqui agora, só no repouso. Repousando, eu vou repousar, vou fechar os meus olhos. Tem gente que não consegue encontrar repouso em nenhum momento do dia. Em nenhum momento do dia, em nenhum momento do dia. A alma das pessoas não está conseguindo encontrar o repouso. Aí ele fala, leva para junto das águas de descanso. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a sensação, não é uma sensação boa dormir no dia da chuva? Já parou para ver? Não sei se você gosta, mas é tão bom, parece que você dormir com aquele barulhinho de chuva, aquela água caindo e você descansar. Eu morava no Mato Grosso antes e quando chovia lá, vinha o cheiro da terra molhada. A gente morava em uma casa e lá eram muitas casas com quintal e cada casa com seu quintal e aí aquela grama molhava e subia aquele cheirinho de terra e aquela sensação de chuva, aquele barulho de chuva. É como você parar próximo a uma corrente de águas, as águas que levam ao descanso. Você sabe o que são essas águas que dão descanso? Essas águas são a própria palavra dele. Quando você encontra a pastagem, presta atenção. Vamos trazer aqui para a nossa vida de fato e de verdade. O que é você repousar em pastos verdejantes? O que é o pasto para uma ovelha? O pasto para uma ovelha é o alimento. Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Quando você está aqui junto com a gente, quando você está aqui junto comigo e fala, Ricardo, eu estou aqui de manhã, e o que está acontecendo comigo agora, nesse momento, nessa manhã? Você está se alimentando de pastos verdejantes. E a percepção do pastor aqui, que no caso é Davi, ele fala, quando a ovelha, ela se alimenta de pastos verdejantes, ela consegue repousar enquanto faz isso. O momento da refeição, o momento da alimentação é um momento de repouso. O momento da refeição, o momento da alimentação é um momento que a ovelha repousa e aí ela come, repousa e bebe água. É você comendo e bebendo e se alimentando das verdades espirituais para você. É você comendo, bebendo e se alimentando das coisas que Deus está servindo para você aqui todas as manhãs. Então, quando você recebe essa instrução, quando você recebe esse alimento, quando você recebe esse fluir de águas do seu próprio interior, o que você encontra de verdade? Você encontra repouso, você encontra descanso, você encontra uma saciedade para a sua alma. Então, é por isso que você vem aqui todas as manhãs e fala como é bom estar aqui, como é bom estar aqui, como é bom participar disso. Como é bom todas as manhãs, você não tem essa percepção, eu estou aqui falando e eu tenho essa sensação. Eu tenho essa sensação de como é bom repousar, ou seja, como é bom parar para comer. Você já desfrutou da sua comida? Você sabe uma coisa que está acontecendo hoje com essa geração que é terrível? É terrível. As pessoas elas não sabem nem o que elas almoçaram. Você encontra uma pessoa à noite e fala assim, o que você almoçou hoje? Ela fala, eu não sei. Eu não lembro o que eu almocei.
Por quê? Porque a pessoa não para perceber, a pessoa não para pensar, ela não para desfrutar da comida que ela está comendo. Ela não para desfrutar daquele momento que ela está vivendo, então ela almoça tão rápido, ela come aquele alimento tão rápido que ela nunca repousa, ela nunca desfruta, ela nunca descansa. Mas quando você encontra essa verdade, você fala assim: caramba, como isso é bom, isso me renova, renova as minhas forças, renova o meu ânimo, renova o meu vigor. Isso me faz repousar. Sabe, quantas vezes você não quis acordar? Quantos dias você não quis acordar? Quantos dias você não quis despertar? Quantos dias? Você falou assim: ah, não vou acordar cedo hoje. Mas quando você acorda e você se depara com uma comida e uma bebida e você se alimenta daquilo, você fala assim: como é bom. Como é bom repousar em pastos verdejantes, ou seja, como é bom viver repousando onde eu tenho também alimento. É muito ruim comer correndo. É muito ruim. Você já percebeu que a gente está tendo uma vida de alimentação errada? As pessoas estão fazendo do jantar a sua alimentação mais importante, porque é depois que elas fazem tudo, é depois que elas acabam tudo, talvez lá para as 10 horas da noite, é que elas vão sentar. Puxa vida, venci. Venci mais um dia. Venci mais um dia. Olha, não foi fácil. Não foi fácil vencer esse dia. Não foi fácil. Não foi fácil passar por esse dia. Aí ela vai não repousar e não descansar enquanto come, muitas vezes ela vai descontar a sua emoção mal resolvida na própria comida. Aí se torna uma ovelhinha obesa. Deixa eu te falar, a obesidade é um sinal da sua falta de repouso muitas vezes, porque você não tem conseguido encontrar repouso. Davi, ele falava assim, olha, o momento de se alimentar, comer e beber é o momento de encontrar repouso, é o momento de encontrar descanso. Que você possa todas as manhãs aqui encontrar repouso, encontrar descanso, enquanto você come e bebe, você vai encontrar essas coisas. Você vai saciar a sua alma, você vai saciar o seu coração. E você vai falar assim, eu estou pronto para outro dia. Eu estou pronto para outro dia. Aí o verso 3, ele fala, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essa é a questão de você encontrar refrigério, é muito importante. Porque muitas vezes a sua alma, como eu já disse, a sua alma está tão cansada, a sua alma está tão fatigada, a sua alma está tão perturbada que uma coisa que você não consegue fazer é encontrar descanso. Você não consegue encontrar descanso e você fala, como é ruim, o que eu estou fazendo da minha vida, o que está acontecendo comigo? Você vive cansado, deixa eu te falar, quando você encontra descanso, a sua vida se torna uma vida muito diferente. Eu posso falar para vocês que, não estou falando que isso está certo, tá? Mas estou falando da experiência que eu estou vivendo hoje. Eu nunca dormi tão pouco em toda a minha vida. Eu acho que em toda a minha história eu nunca dormi tão pouco. Eu sempre acordei cedo. Desde o tempo que eu estava lá, que eu me encontrei com o verdadeiro pastor, eu comecei a acordar cedo. Eu acordava cedo, esse mesmo horário, para ter um momento de intimidade com ele. Para fazer o que eu estou fazendo com vocês aqui, eu fazia sozinho. Fazia a minha leitura, ter um momento de comunhão, ter um momento de intimidade, ir para esses pastos verdejantes, ir para essas águas tranquilas. Há mais de 10 anos que eu tenho esse ritmo de acordar cedo para ter essas experiências. E hoje a gente está tendo isso aqui junto. Hoje a gente faz essas coisas juntos. Só que eu faço muitas outras coisas em paralelo também. E eu estou vivendo um tempo muito acelerado da minha vida. Eu estou vivendo um tempo muito acelerado da minha história. E aí eu estou dormindo menos do que eu sei que eu necessito para viver. Mas você sabe o que é mais doido disso tudo? Que mesmo assim eu tenho encontrado descanso. Mesmo assim eu tenho encontrado descanso. Mesmo assim eu tenho renovado as minhas forças. Mesmo assim eu tenho vivido os dias mais incríveis que eu já vivi. Porque eu consigo renovar as minhas forças todas as manhãs. Eu consigo renovar as minhas forças todas as manhãs. Eu consigo renovar a minha alegria, porque quando eu estou aqui, eu também estou me alimentando.
Porque tudo aquilo que eu estou falando para vocês são impressões do meu coração, são coisas que eu vivi, são coisas que eu estou vivendo, e quando eu falo isso, os meus próprios ouvidos ouvem, e eu falo, caramba, eu tenho um pastor que cuida de mim, ele refrigera a minha alma. Ele refrigera a minha alma, ele me sacia, ele tira aquelas loucuras da minha alma, ele tira aquelas percepções erradas de dentro de mim, ele tira aquelas sensações ruins, ele tira o nervosismo, ele tira o estresse, ele tira essas coisas, e quando esse alimento vem, esse pasto verdejante vem, essas águas tranquilas vêm, poxa, a minha alma é refrigerada. A minha alma é refrigerada, presta atenção. Refrigera a minha alma, é como se a sua alma fosse um radiador. Sabe o que é radiador? Radiador é uma peça que tem uma serpentina dentro dela. É um caninho que passa várias e várias vezes e entra uma água muito quente e essa água vai esfriando, 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 esfriando até sair geladinha no outro ponto. Até sair gelada no outro ponto. Aí você está com a sua alma abatida, você está triste, você está chateado, você fala assim, caramba, o que estão fazendo comigo? O que estão fazendo comigo? Fulano fez isso, fulano falou aquilo, o outro está me perseguindo, o outro... Aí você, no meu trabalho, isso não está dando certo, na empresa as coisas não sei o quê. Eu também passo por tudo isso. Eu também passo por tudo isso. Esses dias eu fiz um negócio, o cara ficou de pagar e não pagou. Eu fui arrumar um carro que está alugado, esse carro deu problema, eu arrumei, gastei 3 mil, depois tive que gastar mais 1.000, e eu falo, gente, é umas coisas que vão atribulando e fazendo a nossa alma ferver, e aí você precisa encontrar alívio. Tem que ter a hora que você para e fala assim, eu vou parar para me alimentar, parar para me alimentar. Parar para me alimentar, e quando eu paro para me alimentar, eu sou saciado, a minha alma é refrigerada. A minha alma é refrigerada. Deixa eu falar para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está com a gente aí nas redes, você que está com a gente no Instagram, você que está com a gente aqui no YouTube, você que está no YouTube, deixa o seu like aí. Já aperta esse dedinho aí, já faz assim, ó, eu vou pagar o garçom. O Pablo está te ensinando, você segue ele há quanto tempo? E ele fala assim, ó, deixa o like para pagar o garçom, pagar a mensagem que você está recebendo. Ele fala assim, refrigera a minha alma. Quando essa palavra ela entra dentro do seu radiador, que é a sua alma, ela vai refrigerando tudo, e você fala assim, agora eu fiquei mais tranquilo. Agora eu fiquei mais tranquilo, agora eu fiquei mais calmo. Agora eu estou pronto para a próxima fase. E ele vai te guiar pelas veredas da justiça. Você vai entender o que é justiça de verdade. Eu não sei se você assistiu, na segunda-feira a gente estava falando nos códigos do reino. E uma coisa muito pesada que você precisa aprender rápido é que você não foi chamado para julgar ninguém. E quando você anda na vereda da justiça, daquele que é justo de verdade, você entende que justiça só existe em uma pessoa. Você fala assim, peraí. Quando eu exerço a justiça daquele que é o meu pastor, eu entendo que eu era tão mal, que eu era tão ruim, que eu era tão desprezível, que eu era inimigo dele, que eu não merecia essa justiça, que hoje, quando eu olho para as outras pessoas que também erram, que também falham, eu olho para elas e eu não julgo mais, porque se teve misericórdia para mim, vai ter para essas pessoas também. Se teve bondade para mim, também vai ter para essas pessoas. Essas ovelhas, elas eram guiadas por um caminho de verdade, guiadas por um caminho longe dos lobos, guiadas por um caminho longe do urso, guiadas por um caminho longe do leão. Elas eram conduzidas, deixa eu te falar, o seu pai quer te conduzir nesses dias, o seu pai quer te levar nesses dias, o seu pai quer te mostrar a vereda da vida, ele quer fazer você entender que existe um caminho justo, e a justiça tem nome, a justiça é Jesus. E ele quer te guiar por esse caminho. Ele quer te guiar por esse caminho. Ele quer te conduzir por essa vereda. Se você entender o que é a justiça dele, você nunca mais vai julgar ninguém. E nunca mais vai emitir julgamento sobre a sua própria vida. Paulo foi um homem extraordinário. Ele falou assim, um homem espiritual. Julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado. Quando você entende a sua essência,
quando você entende o que está aí dentro de você, a potência que existe aí dentro, você consegue julgar todas as ações, julgar todos os comportamentos, mas você não julga mais pessoas e você também não é julgado por isso. Você entende assim? Todos podem acessar o caminho da justiça. Todos podem acessar o caminho da justiça. Todos podem ser conduzidos pelo caminho da justiça. Todos. Escreve assim: eu não vou julgar mais ninguém. Eu não vou julgar mais ninguém. Não assuma a posição de juiz. Não assuma a posição de juiz. Decida não julgar mais ninguém ao longo da sua vida. Isso vai libertar você. Isso vai libertar você. Verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aqui é uma percepção muito clara. Davi andava com essas ovelhas por alguns lugares. Davi conduzia essas ovelhas por alguns lugares e alguns lugares pareciam um vale de sombra e de morte. Parecia um vale de sombra e de morte. E aí ele levando, ele conduzindo essas ovelhas, ele teve essa percepção: peraí, eu não deixei essas ovelhas caírem, eu não deixei essas ovelhas tropeçarem, eu não deixei essas ovelhas ficarem perdidas, eu estava com elas, eu estava cuidando delas, eu estava zelando delas, ainda que um vale fosse um vale de sombrio, fosse um vale de muitos predadores, fosse um vale de muitas armadilhas, fosse um vale onde muitas coisas pesadas acontecem, um vale onde tem muitas artimanhas, ele não vai me deixar sozinho. Ele está comigo mesmo dentro desse vale. Você sabe uma das coisas mais terríveis que aconteceu com a gente? Vocês aprenderam a ir para a igreja. Vocês aprenderam a ir para a igreja. E aí vocês vão para a igreja no sábado, vocês vão para a igreja no domingo, vocês vão na segunda, ou vão na terça, ou vão na quarta, ou vão na quinta, vocês se locomovem fisicamente para ir para a igreja. E aí quando você se locomove para ir para a igreja, você chega num lugar que você considera que é o templo, que na verdade é um prédio, você está indo para a igreja e aquele lugar que era só um prédio, ou que é só um prédio, se tornou algo santo para você, e dentro daquele lugar que é santo, você tem um comportamento, mas fora daquele lugar que você pensa que Deus habita, você deixa de exercer a sua essência e a sua santidade. E aí você presume muitas vezes que aquele lugar onde Deus está, quando você sai dele, você fica sozinho. Você fica sozinho. Você fica sem ele, e aí em todos os outros lugares que você vai, você não tem mais a presença dele. Você não tem mais a presença dele. Aí você começa a falar assim: peraí, então existem lugares que eu estou que Deus não está? Existem lugares que eu vou que Deus não vai? Deixa eu te falar. Todos os lugares que você for na sua vida, ele está com você, porque ele não habita num prédio, ele não habita num templo, ele não habita numa caixa, ele não habita numa placa, ele habita dentro de você. Ele habita no seu interior. Então, ainda que você esteja num vale de sombra e de morte, quero te falar, ele vai estar com você lá. Ele vai estar com você lá. Qual que é o problema? É que muitas vezes no meio do vale da sombra e da morte, a gente fica com medo. Porque a percepção, a sensação que é gerada na nossa alma é: será que tem alguém comigo? Será que tem alguém comigo? Será que tem alguém junto comigo? Ou será que eu estou sozinho aqui? Será que me largaram na chapada, me largaram no vale da sombra e da morte? Não, ele não te deixa. A gente tem a percepção errada como ovelhas que, quando a gente está numa situação difícil, o nosso pastor nos abandonou. Quero te falar, ele não te abandonou. E olha o que Davi ele fala: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O pastor ele tem duas ferramentas na mão: uma ferramenta de autoridade, uma ferramenta de governo, uma ferramenta que ele usa para governar todas as coisas, mas tem uma ferramenta que é um cajado, e esse cajado é um negócio interessante. O cajado que o pastor usava, ele era como se fosse uma vara de madeira, só que na ponta ele tinha um arco. E para que servia esse arco? Presta atenção, que eu estou te falando, a percepção do que Davi fazia naturalmente e a percepção que ele teve com relação a Deus.
Eu quero desafiar você a partir de hoje a olhar para tudo que você faz naturalmente e criar uma percepção daquilo que Deus faz espiritualmente por você, da maneira como ele te guarda, da maneira como ele te cuida, da maneira como ele te protege. Então o pastor tinha em uma mão o cajado, a vara da autoridade. Ele era autoridade sobre aquelas ovelhas. Ele usava aquele cajado para demonstrar a sua autoridade, para demonstrar que ele é o dono das ovelhas. Mas na outra mão que ele tinha o cajado, presta atenção, que ele tinha o cajado, e esse cajado fazia um arco na ponta, uma dobra na ponta. Era como se fosse uma meia-lua. Eu vou fazer um desenho aqui só para você entender. Talvez você nunca viu e é interessante você entender isso. Ele era assim, ó. Não sei se você está conseguindo ver, eu fiz de lápis aqui, atrás um desenho da minha filha. Ele era assim. Por que ele era assim? Porque quando você está num vale de sombra de morte, você for cair, ele vai achar alguma maneira, e a maneira muitas vezes é pegar você com esse arco e puxar você. Ele não vai te deixar desamparar, ele não vai te deixar cair, ainda que você esteja nesse vale de sombra e de morte, de alguma maneira ele vai pegar o cajado dele e vai sustentar você, ele com a força dele, com a sabedoria dele, com o amor dele, com a paz dele. Ele vai te sustentar. Essa era a percepção que Davi tinha. Ele falava, caramba, se eu faço isso com essas ovelhas, o que o meu pai não faz comigo? Se eu faço isso com as ovelhas, o que ele não faz comigo? Você sabe, você pode levar isso para a sua vida. Leva. Muitas vezes você está lá na sua empresa e a sua empresa está a ponto de fechar. Talvez é má administração mesmo. Talvez é falta de recurso, é falta de gestão. Mas talvez você começou e você não sabe muito bem como lidar com essas coisas e você está para cair. Você está para fechar as portas e ele vai lá e pega você. Ele vai lá e fisga você e fala assim, ei, não vamos parar não. Não vamos parar não, não vamos parar não, vamos continuar. Vamos continuar. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te sustentar, eu vim aqui para te livrar disso. Vamos continuar. Você é imparável. Você é imparável. E ele livra você mesmo no vale da sombra e da morte. E aí ele te pega com o cajado dele. Ele te pega com o bordão dele e te fala assim, pode ficar tranquilo que eu cuido de você. Pode ficar seguro porque eu cuido de você. Pode ficar tranquilo porque eu vou guardar você. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida hoje dependem de nós. Você precisa entender isso. A maioria das coisas que acontecem na sua vida, o que não acontecem, depende exclusivamente de você. Se você vai prosperar ou não, se você vai multiplicar a sua empresa ou não, se você vai sair da CLT para empreender ou não, se você vai criar habilidade de ter multinegócio ou não, se você vai se tornar um bom vendedor ou não, se você vai aprender a comprar as coisas e ganhar dinheiro, fazer dinheiro na venda ou não, depende de você. Mas muitas vezes eu sei que você se sente sem força. E nessa hora eu quero te falar, ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Ele vai te sustentar. Verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Você sabe, isso aqui é uma outra coisa que era uma percepção muito forte que Davi tinha. Ele falou assim, olha, aqui ele está trazendo para ele, fala assim, você vai ser perseguido. Você vai ser rejeitado até dentro da sua casa. Os seus irmãos não vão querer estar com você. Os seus irmãos não vão gostar de você. O seu pai vai te rejeitar. Muitas vezes você é bastardo dentro da sua própria casa. Muitas vezes você é considerado como desprezível dentro do seu próprio lar. Mas você quer saber a verdade? Ele vai preparar uma mesa para você na presença dos seus adversários. E aqueles que te perseguiram, aqueles que te maldisseram, aqueles que falaram coisas sobre você, eles vão ter que sentar na sua mesa e ver o seu cálice transbordar. O que é ver o seu cálice transbordar? É ver a sua sabedoria, é ver a sua prosperidade, é ver a sua nobreza em receber até os seus próprios adversários e falar assim, vocês podem sentar aqui na minha mesa, porque vocês vão aprender comigo.
Vocês não queriam reconhecer quem eu era, mas eu decidi ser cuidado pelo meu pastor, aprender com ele, usar as estratégias dele, viver a minha real identidade, acionar o meu propósito, virar uma máquina de resultado. E hoje você está aqui. Você não me entendia lá atrás, mas hoje você olhando para o meu resultado, você é obrigado a aceitar que os meus resultados falam por mim mesmo. Os meus resultados mostram quem eu sou, os meus resultados mostram quem me chamou. Não fique preocupado com os seus adversários. Vai chegar o dia de que cada um deles vai ter que voltar. Se você continuar, se você não parar, se você não desistir, se você se alimentar todos os dias da comida e da bebida certa, se você repousar, se você refrigerar sua alma, ele vai preparar uma mesa na presença dos seus adversários. Na presença dos seus adversários. E aquilo que para muitos era só uma xicarazinha, o seu cálice vai transbordar. A vida, o propósito, a provisão, o sobrenatural na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, vai transbordar. E quando transborda, todos que estão à sua volta são afetados. Todos que estão à sua volta são alcançados. Todos que estão à sua volta também são cheios daquilo que está acontecendo com você. Ele falou assim: eu não vou receber algo normal, eu não vou receber algo comum. O meu cálice vai transbordar. O meu cálice não vai estar só pela metade. Deixa eu te falar, quando você sabe quem é o seu pastor, a sua vida não é uma vida pela metade. A sua vida não é uma vida pela metade, a sua vida é uma vida inteira. A sua vida é uma vida íntegra, de integridade, de inteireza. Você vai transbordar. Você vai transbordar, você vai ter o suficiente para você e vai ter para outras pessoas também. É por isso que você precisa despertar para prosperar. Uma das coisas que Deus quer fazer com você nesse tempo é fazer você prosperar. É fazer você prosperar, é fazer você avançar, é fazer você crescer. Só que para isso você tem que cuidar do seu corpo, tem que fazer exercício, tem que mudar a sua alimentação, você tem que transformar sua alma, você tem que estudar, aprender coisas novas, fazer coisas novas, conectar com pessoas novas, estar em novos lugares, frequentar novos ambientes. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Por quê? Porque daí ele vai olhar para você e vai falar assim: eu posso investir em você. Porque você é um multiplicador de talentos, você é um multiplicador de riquezas. Tudo que eu coloco nas suas mãos prospera. Tudo que você faz dá certo, porque você entendeu. O governo está sobre as suas mãos. E aí você vai ter uma mesa preparada na presença dos seus adversários. Isso aqui não é um senso de justiça humana. É o próprio Deus falando assim: eu preciso que você entenda, eu vou executar a justiça por você, porque você é a minha imagem e a minha semelhança. Você é a minha imagem, a minha semelhança, e eu não aceito que você viva nada diferente disso. O seu cálice vai transbordar. Tudo que você fizer vai ser tão grandioso que vai alcançar outras pessoas. Se você não estiver transbordando, você não está vivendo a plenitude do que ele te chamou para viver. Chegou o tempo de você transbordar. Chegou o tempo de você transbordar. Fala assim: é o meu tempo de transbordar. É o meu tempo de transbordar. Chegou a hora de transbordar. Chegou a hora de viver coisas incríveis. Chegou a hora de viver coisas extraordinárias. Chegou a hora de viver coisas sobrenaturais. Eu vou transbordar. Quem é que transborda? Que é aquele que está cheio. Aquele que está completo, aquele que está pleno, aquele que se alimenta de comida e de bebida. Você está entendendo o que eu estou falando? Aquele que cumpre o seu propósito, aquele que faz o que tem que ser feito, aquele que não procrastina. Esse é quem vai transbordar, porque ele começa a produzir muito. E nessa produção ele sai pelas beiradas. E as pessoas que estão à sua volta recebem desse transbordo também. O seu cálice vai transbordar. E você quer saber, até os seus adversários vão se alimentar disso. Ricardo, que loucura, até os meus adversários, sim. Eles vão olhar e vão falar assim: caramba, Ricardo, me perdoa, eu estava errado com relação a você. Eu realmente não te entendia naquele tempo, e hoje vendo você transbordar, hoje vendo você transcender os limites da minha própria cultura, a cultura que os seus adversários têm, eu tenho que olhar para você e reconhecer: você estava no caminho certo. E hoje eu vejo, o seu cálice transbordou, ou seja, você alcançou até os seus adversários, até aqueles que te perseguiam. Eles se constrangeram com o que está acontecendo na sua vida. Verso 6.
Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você sabe, a gente está num tempo aqui de seguidores, né? Deixa eu ver aqui, atualizado, ao vivo, quantas pessoas nós temos aqui nessa live agora. Quantas pessoas estão aqui com a gente agora? Nesse exato momento, nós temos aqui 5, 6, 7, quase 8.000 pessoas aqui agora ao vivo. Quase 8.000 seguidores aqui ao vivo. Só que sabe o que é interessante? Hoje em dia existe esse jogo, né? Quantos seguidores você tem? Quantos seguidores você tem? E aí nós temos muitos seguidores nas redes sociais. Mas eu quero te falar, você tem que ter 2 seguidores na sua vida, chama bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia tem que te seguir todos os dias da sua vida. A bondade e a misericórdia são 2 seguidores que nunca podem te abandonar. A bondade e a misericórdia são 2 seguidores que você tem que estar com eles em todo o tempo, em todos os momentos. A bondade e a misericórdia não podem te deixar. E ele fala assim, ó, certamente a bondade e a misericórdia me seguirão. Ou seja, a bondade e a misericórdia são seus seguidores fiéis. Aonde você estiver, elas vão estar com você. Cada live que você fizer, vão estar com você. Cada aula que você for dar, vão estar com você. Cada negócio que você abrir, vão estar com você. Tem 2 seguidores fiéis sobre a sua vida. Coloca assim, a bondade e a misericórdia são os meus seguidores fiéis. Escreve isso. Bondade e misericórdia são meus seguidores fiéis. Você vai ter esses seguidores fiéis aí na sua vida. Bondade e misericórdia não vão te deixar nem um dia. A bondade e a misericórdia vão te seguir. E aí você vai entender o que é viver uma vida próspera, igual você nunca imaginou que poderia viver. A prosperidade vai te afetar, vai te alcançar, vai te fazer alcançar lugares que você jamais imaginou que iria. A bondade e a misericórdia vão te alcançar todos os dias da sua vida, todos os dias da sua história. Essa bondade e essa misericórdia vão te seguir aonde você for. E ele conclui dizendo, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi tinha um grande desejo. Davi era um cara extremamente apaixonado. Você sabe que Davi foi alguém muito rico, muito rico, muito rico, mas muito. A hora que acabar essa aula aí, dá um Google, né? E veja qual foi a oferta que Davi deu para a construção do templo. A oferta que ele deu. Ele deu uma oferta pessoal. Vai ver o valor dessa oferta nos dias de hoje. Você vai assombrar. Você vai assustar com a riqueza que esse cara chamado Davi tinha. Ele tinha muita riqueza. Mas muita riqueza, mas muita riqueza. Só que ele tinha algo maior do que a riqueza. Uma paixão pelo dono da riqueza. Uma paixão pelo dono do ouro e da prata. Uma paixão por aquele que dá toda a riqueza para nós. Uma paixão por aquele que nos dá a condição, a capacidade, a fé, a força, a coragem, a ousadia para construir riquezas. Davi tinha essa percepção muito clara. E por mais rico, ele era rico de verdade. Ele era rei. Por ser rei, ele se tornou alguém extremamente rico. Ele assumiu a sua posição. Mas não tinha nada mais importante na vida dele do que a presença. Não tinha nada mais importante na vida dele do que a presença. Ele poderia ter todas as coisas da terra, mas ele falou assim, existe algo muito mais importante para mim que o dinheiro não é capaz de comprar. E essa coisa mais importante é a presença. É a presença. Eu quero te desafiar nessa manhã, não tenha nada mais importante na sua vida do que a presença. Não tenha nada mais importante na sua vida do que a presença. Não tenha. A presença é a coisa mais importante da sua vida. Ricardo, isso vai me impedir de prosperar? Jamais. Isso vai me impedir de crescer? Jamais. Nada pode te impedir. Você tem que crescer, avançar e prosperar muito. Tem que enriquecer muito. Mas você precisa entender, a sua maior riqueza é a presença. É a presença. Escreve isso aí, a minha maior riqueza é a presença. Escreve isso. A minha maior riqueza é a presença. A sua maior riqueza é a presença. Não tem nada mais importante que isso. Ricardo, mas eu não posso, sabe, esquece essa ideia
esquisita que você não pode prosperar. A prosperidade tem que ser uma obrigação para você, porque você serve um rei que é próspero. Você serve um rei que é próspero, mas você tem que ser apaixonado sobre a presença. Apaixonado pela presença. Bora fazer o boot? Bora para lá, bora para esse boot. Vamos fazer um boot sobre essa mesa. Bora mentalizar essa mesa? Bora mentalizar esse pasto verdejante, essas águas tranquilas. Bora fazer essa mentalização. Feche seus olhos aí agora. Solta aí o teclado, não digita nada agora não. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé, se coloca na posição de governo. Se coloca na posição de governo. E a gente vai fazer esse boot agora. Feche seus olhos. Vamos respirar. Vamos concentrar naquilo que a gente vai fazer aqui agora. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O seu amor dura para sempre. Como é bom saber que nós somos ouvidos, como é bom saber que o Senhor está conosco todos os dias. E não existe um lugar sequer que a gente esteja, que o Senhor não esteja lá. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu quero que você mentalize agora. Você está diante do pasto verdejante mais lindo que os seus olhos já contemplaram. É uma planície, sem fim, ela é verdinha, ela é linda. Tem uma graminha bem baixinha e tem uma fonte no final dela. Existe um rochedo e tem uma fonte. Vai até essa fonte. Essa fonte, ela desemboca e cai, tem uma cachoeira. Depois dessa fonte que brota, essa água desce e vai para uma cachoeira e você está ouvindo o barulho das águas. E você decide deitar agora aí nesse pasto verdejante. Deita como alguém que olha para cima. Você está deitado olhando para cima. E você começa a ver algumas cenas. São as próximas cenas da sua vida. São as próximas cenas da sua fase. Eu quero que você veja isso. Ativa a sua criatividade aí agora. Veja quais são as próximas cenas da sua história. Quais são as próximas cenas da sua vida. Você vai ver pessoas agora. Você vai conhecer pessoas que você ainda não viu com seus olhos. Essas pessoas fazem parte da sua próxima fase. Você vai perceber pessoas que estão à sua volta, que também fazem parte da sua próxima fase. Mas você vai perceber pessoas que não fazem mais. Tem pessoas que você vai olhar e vai procurar e não vai achar elas. Fica tranquilo. Elas não fazem parte da próxima fase. Você não vai abandonar elas, você só vai crescer. Você só não vai parar. Elas que não estão prontas para a próxima fase. Eu quero que você mentalize agora a empresa que você não viveu até hoje. Os negócios que você não fez até hoje. Os carros que você não andou, as casas que você não desfrutou, as viagens que você não fez. Enquanto você está descansando nesses pastos verdejantes, você está tendo essa percepção clara. Todas essas coisas já aconteceram na minha vida. Todas essas coisas já são reais na minha vida. E eu quero que você se levante agora e você comece a caminhar. Caminha, você vai passar por cima dessa fonte, você agora chegou num vale sombrio. É um vale sombrio e parece que ele está do lado de um precipício. Tem uma montanha gigantesca e você começa a ficar receoso. E de repente você olha para o lado e tem alguém junto com você. E esse alguém é o seu pastor, ele fala assim, fica tranquilo. Fica tranquilo. Passa por esse lugar, sai daí. Você saiu daí, você voltou agora para aquele lugar de pastos verdejantes. Só que tem um lugar que você não tinha visitado ainda. Nesse lugar tem uma mesa. É uma mesa branca, de pedra, de mármore. É uma mesa linda. E tem vários pratos. É uma mesa posta. Vários lugares já estão reservados à mesa. Eu quero que você se assente a essa mesa com a sua família. Sentei com eles. E você está conversando com o seu cônjuge, você está conversando com os seus filhos, e você está compartilhando com eles como tem sido um tempo de crescimento e de avanço. E como as pessoas que falavam mais de vocês, falavam mal da sua família, elas mudaram. E hoje é um dia de um grande encontro.
E você vai ver agora, na sua mesa, sentado, os seus adversários. Aqueles que falaram mal de você por não saber quem você é de verdade. Eu quero que você veja cada um deles olhando para você e pedindo desculpa. Falando o seu nome. E falando assim, eu achei que você estava errado, mas eu é que não sabia quem eu era. E olhando para você, olhando para o seu resultado, olhando para o seu testemunho, eu encontrei a minha própria identidade, eu estou vivendo meu propósito. E você tem um senso de satisfação, seus filhos olham e se alegram e falam assim, caramba, olha o que o papai está vivendo. O seu cônjuge olha para você e fica extremamente feliz e orgulhoso porque você está vivendo a sua real identidade. Aquelas pessoas, elas vieram pedir perdão para você. E elas foram embora e alguém se assenta naquela mesa com vocês. É o seu pastor. Você olha para ele, dá um sorriso para você e fala assim, que bom que você entendeu. Que bom que você se assentou na mesa que eu preparei para você. Que bom que você foi aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Que bom que você confiou em mim no vale da sombra da morte. Que bom que você refrigerou a sua alma. Que bom que você entendeu que a bondade e a misericórdia vão te seguir todos os dias. Que bom que você entendeu que você não vai viver na minha casa, mas eu vou viver dentro de você. E tudo que você for fazer, você vai ser bem-sucedido. Esfrega suas mãos com essa sensação. Dá um sorriso e fala assim, já é. Eu sou bem-sucedido. Eu sou bem-sucedido. Eu sou bem-sucedido. Eu sou bem-sucedido. Eu sou altamente favorecido e próspero. Eu sou alguém muito bem-sucedido. Qual foi a experiência que você teve aí? Conta para mim. Só coloca uma palavra, só uma palavra que define essa experiência que você teve. Essa experiência de passar por pastos verdejantes, águas tranquilas, passar pelo vale da sombra da morte, ser protegido, sentar na mesa, ver os seus adversários te pedindo perdão e reconhecendo os frutos que você deu. Qual foi a sensação que você teve aí agora com essa experiência? Qual foi a sua sensação? Uau, gratidão, paz de espírito, realização, revigorada, satisfação, quibute, comunhão, certeza, tremendo, fortaleza, segurança, alegria, metanoia, leveza, gratidão e alívio, segurança, paz inexplicável. Muito obrigado, Ricardo. De nada, eu estou aqui para isso. Superação, gratidão, conquista, paz, eu venci. Caramba. Quase choro. Você não chorou ainda? Dá para melhorar esse boot aí. Gratidão, sensação real, esperança, coragem, paz e felicidade, entendimento. Sou extraordinária. Extraordinário, força, revigorada, vitória, libertação, desfrute. Caramba, que coisa, que coisa. Que impressionante saber que isso está disponível para você e para mim, está disponível para nós. E a gente pode viver isso todos os dias. Que coisa maravilhosa. Eu pedi para você, entra aqui agora, ó. Coloca a experiência que você teve. Faz um stories aí agora, faz um print dessa tela e me marca lá e fala assim, Ricardo, eu vivi isso hoje. Eu tive essa experiência hoje, eu acessei isso hoje, a minha experiência foi essa. Olha lá, chorando de alegria, entendimento. Que boot, que riqueza, que reino exponencial. Caramba, caramba. Então, você que não me segue ainda, começa a me seguir aí. Eu tenho uma live agora, 6h27, daqui 20 minutinhos. A gente está falando sobre algo extremamente importante. Se você quer aprender a se sentir amado, vai para lá. Você que ainda não me segue aqui no Instagram, já começa a me seguir, você vai receber conteúdo todos os dias. É muito bom estar com vocês aqui a cada manhã. Faça um dia excepcional, bora tocar o terror na terra, fazer o que tem que ser feito. E amanhã eu te espero aqui às 4h59. Mas não vem sozinho, não. Traz alguém para ter essa experiência. Traz alguém para ser renovado. Traz alguém para desfrutar dos pastos verdejantes e das águas tranquilas. Eu te espero aqui amanhã às 4h59. Você que consegue, bora lá. 6h27 tem outra live. Você vai aprender os códigos mais pesados do amor que você já ouviu. Estou te esperando lá. Beijão no seu coração.